Havia acabado de sair da casa dos meus pais. Era um grande momento na minha vida. Tinha achado uma casa decente, numa vizinhança calma, com uma excelente localização. O lugar não era muito grande, nem muito novo, mas agora era o meu lar, meu refúgio na vida urbana. No começo nada aconteceu. Mudei-me tranquilamente, arrumei minhas coisas na casa, ajeitei tudo do jeito que gostava, sem ter ninguém para reclamar de alguma coisa fora do lugar ou algo do tipo. Recebi minha família, mostrei a casa e fiz uma festa com os amigos, para ter aquela sensação de a casa é minha, faço o que quiser. Tudo estava do jeito que imaginei, como queria que fosse, um paraíso. Até que, depois de um mês lá dentro, coisas estranhas começaram a acontecer. Pelo menos acredito que tenha sido nesse tempo, pois, pensando agora em como a casa estava um pouco bagunçada, com algumas coisas para arrumar quando entrei nela, é bem capaz de não ter percebido nada diferente. Mas, provavelmente, nesse período as estranhezas manifestaram-se pela primeira vez. Como sempre, tudo começou com pequenos objetos sumindo e reaparecendo em lugares que não tinham nada a ver com eles. Por exemplo, uma vez estava para sair e não conseguia achar a chave do carro. Revirei tudo que era bolso de calça, casaco, gaveta e nada. Até que desisti e peguei um táxi, pois estava atrasado. Voltei para casa e entrei no banheiro para dar uma aliviada. Encontrei a chave no chuveiro. Em outra ocasião, não consegui achar o controle remoto da TV. Quando fui ao banheiro, encontrei o controle dentro da privada. Na maioria das vezes, as coisas sumiam e reapareciam no banheiro, mas também apareceram no forno de micro-ondas, geladeira, congelador. Houve uma vez que encontrei minha carteira enfiada dentro do videocassete. Como nunca acreditei em fantasmas, e de acordo com algumas histórias dos meus pais e irmãos sobre minha infância, achava que era sonâmbulo. Realmente pensava que eu mesmo acordava no meio da noite e mudava as coisas de lugar. Então nunca fiquei assustado quando abria a geladeira para pegar algo para o café da manhã e encontrava meu tênis lá dentro. Também não era algo tão frequente assim para me aborrecer. E a vida seguiu assim por mais uns 3 meses. Estava adorando viver sozinho e sempre tinha uma história engraçada para contar aos amigos sobre o que tinha aparecido onde. Mas a situação começou a piorar no 5º e último mês naquela casa. Numa noite, estava vendo um filme e, como de costume, as luzes estavam todas apagadas. Minha TV ficava ao lado do corredor, de um jeito que era só desviar o olhar um pouco para conseguir ver o corredor todo até a porta do quarto. E se a porta estivesse aberta, tinha-se uma boa visão de dentro do quarto. Então lá estava eu, assistindo televisão, quando me pareceu ter visto algum movimento no quarto. Desviei o olhar para ver lá dentro, mas, como estava escuro e eu olhava contra a luminosidade da televisão, foi difícil enxergar algo. Pelo pouco que pude perceber, não tinha nada normal lá dentro. Quando voltei a olhar para a TV, um vulto saiu do quarto e entrou no banheiro, que ficava ao lado. Minha primeira reação foi dar um pulo até o interruptor e acender a luz. Peguei uma cadeira da sala e comecei a gritar: "Quem tá aí? Quem tá aí?" Ninguém respondeu. Não sabia se chamava a polícia, se me escondia
ou se ia ver se tinha alguém, pois pensava que um ladrão tinha entrado na minha casa. Resolvi ir andando, aos poucos, até o banheiro, e quando cheguei não havia nada e nem ninguém dentro dele. Aí fiquei totalmente confuso. Podia jurar que tinha visto algo entrar lá, mas o cômodo estava vazio. A janela do banheiro era daquelas basculhantes, o que tornava impossível que alguém saísse por ela. Coloquei a cadeira no chão e fui para o meu quarto. Acendi a luz e a janela estava fechada. Nenhum traço de que alguém tivesse passado por ali. Revirei a casa toda e o quintal e não achei absolutamente nada. Essa foi a primeira vez que vi esse vulto pela casa. Certo dia, estava chegando de uma noitada com uma amiga e, quando estávamos indo para a porta da frente, ela perguntou se havia alguém morando comigo. Lhe disse que não. Minha amiga jurou ter visto alguém nos observando pela janela. Achei que estava brincando, que era algum truque com o intuito de se livrar de mim e ir embora, mas ela insistiu que tinha visto alguma coisa. Entrei para dar uma olhada e quando abri a porta, a sala estava um gelo, muito fria e nem era inverno ainda. Revirei a casa toda e não achei ninguém. No dia seguinte, quando foi embora, minha amiga reclamou que a casa era estranha e não quis voltar lá. Depois disso, sempre que queríamos ficar juntos, pedia para irmos até a casa dela. Nunca mais voltou na minha. Não sei o que foi que aconteceu com ela. Sempre que pergunto, ela apenas diz que a casa era estranha e não sentia-se bem lá dentro. Vi o tal vulto pela casa pelas próximas 2 semanas, até que aconteceu algo que me fez sair de lá de uma vez por todas. Uma noite tinha chegado em casa do trabalho muito cansado e fui direto para a cama. Deviam ser umas 11 horas, quase meia-noite. Parei o carro na garagem. Coloquei as chaves dele no bolso do casaco, entrei, tranquei a porta e deixei a chave nela como sempre faço, pois assim sei que não vou perdê-la. Deixei o casaco em cima do sofá e fui para o quarto me deitar. Estranho é que, mesmo estando exausto depois de um dia de trabalho, não conseguia dormir. Fiquei revirando na cama por quase 2 horas até, finalmente, sentir o sono chegando. Estava quase dormindo quando comecei a ouvir algo. Parecia um murmúrio, alguém sussurrando. Olhei em volta, mas não vi nada. Achei que deveria ser algum vizinho discutindo, então fechei os olhos e tentei dormir. Mas o sussurro continuou, baixinho, sem dar para entender nada do que falava. Não sei o que era, mas, mesmo não querendo, estava atraindo toda a minha atenção, na tentativa de compreender o que significava. Estava quase morto de tanto cansaço, procurei deixar aquilo de lado. Fechei os olhos e fui mais uma vez tentar dormir. Após um tempo, o sussurro foi abaixando, sumindo, ficando cada vez mais distante e inaudível. Mas antes de sumir de uma vez, consegui ouvir algo que me fez a espinha gelar. A última coisa que eu ouvi antes do sussurro desaparecer foi o meu nome. Abri um olho como se isso fosse ajudar a ouvir melhor, mas continuei deitado na cama. Silêncio absoluto. Nenhum som no quarto, nenhum som vindo da rua, nada. Um silêncio mortal. Ouvir o meu nome sendo sussurrado me deixou muito assustado. E antes de me recuperar do susto, ouvi um outro barulho, vindo do lado da minha cama.
Arregalei os olhos, sentei na cama e olhei para a frente da cômoda de onde o barulho vinha, mas não consegui ver nada na escuridão do quarto. O som era um tipo de borbulho, grosso, grave e parecia algo vindo de outro mundo. Nem tentei acender a luz. Dei um pulo da cama e corri para a sala. Quando cheguei lá, estava tão fria, mas tão fria, que parecia que ia nevar lá dentro. O barulho que vinha do quarto parecia estar se movendo agora e conseguia ouvir um novo barulho vindo do banheiro, como se alguém estivesse andando com a meia ensopada de água. Não pensei duas vezes. Peguei o casaco que estava no sofá e fui correndo abrir a porta para sair, mas a chave não estava na porta e ela estava trancada. O desespero foi tão grande que não sabia o que fazer. Quando ouvi os barulhos dos passos ensopados e daquele borbulhar no corredor, coloquei as mãos do lado dos olhos para conseguir ver só o que tinha na minha frente. Passei correndo pela sala, entrei na cozinha e saí pela porta de trás. O quintal da casa era ligado com o jardim da frente por um corredor lateral e na ponta dele tinha um portão de madeira. Correndo, meti o pé no portão e ele escancarou. Nem quis ver se estava trancado ou não, só arrebentei a tranca dele e a maçaneta. Lá fora, do lado do carro, coloquei o casaco e com a mão tremendo procurei as chaves dele no bolso. Não estavam lá. Procurei no outro bolso e nada. No de dentro do casaco e nada. Aí entrei em pânico total. Sabia que tinha colocado a droga das chaves nele. Quando olhei para casa, pensando no que faria se entrava de novo procurar as chaves, ouvi um barulho lá dentro, do chuveiro sendo chacoalhado. No mesmo momento saí correndo do jeito que estava, de bermuda, casaco e descalço, mais nada. Minha sorte foi que havia colocado a carteira no casaco e ela ainda estava lá. Consegui um táxi depois de muitas tentativas. É bem difícil pegar um táxi em São Paulo quando você está só de bermuda e casaco, sem blusa e sem sapato. E fui para a casa de meus pais. Quando eu cheguei, eles ficaram preocupados com o estado em que me encontrava. Contei, mais ou menos, o que tinha acontecido e meus pais queriam chamar a polícia para minha casa. Como estava para lá de cansado, disse que se fosse algum ladrão já teria levado o que queria, que ir lá naquelas alturas não adiantaria. Falaria com a polícia no dia seguinte. Não sei se foi o cansaço falando ou se era o medo. Passei o resto da noite por lá. Não me importei de ter deixado a casa aberta com o portão escancarado e o escambau a 4. Só queria dormir um pouco. No dia seguinte, meu pai me acordou para irmos dar uma olhada e ver em que estado tinha ficado a casa. Quando chegamos, não vi nada de estranho, a não ser a porta dos fundos que agora estava fechada, mas não trancada. Entramos e encontramos tudo no lugar, nada fora de onde estava na noite anterior, exceto as chaves que não estavam na porta. Dei uma olhada pela sala e pela cozinha, parei no corredor. Não estava nem um pouco afim de ir em frente, mas meu pai, atrás de mim, deu-me um cutucão para continuar. Entrei no meu quarto e a cama estava toda desfeita, do jeito que tinha deixado. Entrar no banheiro, senti uma sensação de angústia. Quando olhei para o chão do chuveiro, lá estavam as chaves do carro e da porta da frente. Peguei-as, tranquei a porta da cozinha, abri a da frente e disse a meu pai: "Vamos, não quero mais ficar nessa casa." Ele achou que realmente tinham sido ladrões e que eles queriam levar o carro, mas, quando me viram deitado, assustaram-se e trataram de se esconder no banheiro. Quando saí correndo, os infelizes acharam que chamaria a polícia e fugiram. Mas até onde sei,
Ladrões não conseguem deixar uma sala completamente gelada e não ficam do teu lado, de noite, fazendo barulhos que uma pessoa normal não pode fazer. E se realmente fossem ladrões, poderiam ter levado alguma coisa, mas a casa estava intacta. Depois disso, voltamos para a casa de meus pais e de lá liguei para o dono da minha. Disse-lhe que não queria mais alugar a casa dele, que estava saindo. No dia seguinte, ele foi ver como estava a situação do lugar. Eu havia tirado tudo que era meu. O dono perguntou o motivo com uma cara de quem já soubesse a resposta. Dei uma desculpa esfarrapada qualquer que ele certamente não acreditou. Sabia o verdadeiro motivo pelo qual estava saindo, mas não mencionou nada. Ficou subentendido que nenhum dos dois tocaria no assunto. Ainda me disse que não precisava pagar a multa por quebra de contrato. Outra coisa que fez com que acreditasse mais ainda que ele sabia o que se passava naquela casa. Mas teria que pagar o conserto do portão, o que fiz sem nenhum problema. Morei com meus pais por mais um tempo e quando me deu vontade de ter minha casa novamente, resolvi que dividiria um apartamento com algum amigo. Sei que eu nunca mais pretendo morar sozinho depois daqueles 5 meses naquela casa.